Sim, gente, a gente teve uma derrota no dia de ontem e eu quero trazer aqui para a gente refletir um vídeo do Eduardo Moreira falando sobre a fake news da taxa do Pix. Ao mesmo tempo que a gente também pede para vocês que vocês mandem Pix aqui para ajudar o nosso canal. Vamos ver aqui rapidamente o Edu. Eu vou mostrar para vocês ao vivo como o camarada é picareta. Eu vou mostrar para vocês como o camarada é picareta e como você joga uma fake news. Você vai ver o seguinte, no vídeo do Flávio Bolsonaro. Olha como alguém que está mal intencionado joga uma fake news. Ele começa dizendo que o governo Lula vai pegar os impostos da manicure, do, sei lá, do sorveteiro, não sei de quem que ele fala. Aí depois, logo depois do vídeo, ele, para poder se proteger, o cara que é o advogado sem causa, né? Que é o advogado que diz que ganhou o dinheiro todo dele, mas não tem causa nenhuma. Ele começa dizendo o seguinte, olha só, o cara vai cobrar e vai taxar e não sei o quê, ele quer taxar o pobre, não sei o quê. Aí logo depois, no vídeo, ele chega e fala o seguinte, o advogado sem causa lá, o Flávio Bolsonaro, ele fala, não sei o quê, mas aí ele vai ter umas informações e aí ele vai poder taxar, ele muda completamente o discurso. Põe o vídeo, por favor, só para você perceber a malandragem do Flávio Bolsonaro. Põe o vídeo, o começo, até ele falar isso. Vamos lá, pode botar desde o Lula gosta tanto dos pobres que vai monitorar até aquelas pessoas que pedem dinheiro em sinal de trânsito para ter o que comer durante o dia. E eu explico. O vídeo está um pouco longo, mas é muito importante que você assista até o final. Você deve ter visto esse decreto do Lula, que acaba com o sigilo bancário em todo o Brasil. A partir de agora, se você recebeu via Pix mais de R$5 mil durante um mês e não recolheu imposto de renda, a Receita Federal de Lula vai atrás de você, que ainda vai ter que pagar juros e multas. Dá um pause nesse começo, vamos lá. Se você recebeu mais de R$5 mil, o governo vai atrás de você e você vai ter que pagar multa e juros. É o que ele fala no começo. Tem uma coisa adicional a dizer sobre isso, tá? O senador Flávio Bolsonaro, é legal a gente começar a falar do Flávio e depois a gente vai para falar do Nicolas. Mas o senador Flávio Bolsonaro foi monitorado pelo COAF e foi nacionalmente conhecido pela prática do peculato, que é o crime da rachadinha. Da rachadinha. E se esse vídeo viralizar, eu quero que as pessoas saibam que é esse cara que está sendo acusado desse crime que está dizendo que o governo Lula vai taxar. É literalmente o moralista sem moral. Vamos continuar assistindo aqui. É o que fica nas pessoas. Aí vamos lá, aí continua. Saudações, Ian. R$5 mil durante um mês e não recolheu imposto de renda, a Receita Federal de Lula vai atrás de você, que ainda vai ter que pagar juros e multa. Isso. Eu vou repetir. Não é um único Pix de R$5 mil ou mais que você recebeu. São todos os Pix que você recebeu dentro de um mês. Se todos eles somados dentro de um mês ultrapassarem os R$5 mil, você será monitorado e poderá receber uma cobrança da Receita Federal de Lula. Olha a malandragem. Aí depois ele fala o certo. Você vai ser monitorado. Só que é o seguinte, gente. Esse monitorado significa que o governo vai receber essas informações. O governo sempre recebeu, ele só deixou de receber depois que começou a ter um meio, esse Pix, através de instituições de pagamento, que deixaram de enviar porque não eram obrigados a enviar. Tira esse cara da tela, pelo amor de Deus, senão eu não consigo nem tomar café da manhã depois. Vamos lá. Então, o que acontece? Quem está achando que, mas eu sou empreiteiro, e aí, vou dar vários exemplos práticos, que são os exemplos. Eu sou empreiteiro. E aí, o que acontece? Às vezes, o cara que me contrata para eu pegar e construir um novo cômodo ali na casa dele, em vez dele pagar todo o material, eu mesmo compro o material e depois ele me reembolsa. Estou ferrado, que vai aparecer aqui como se eu tivesse ganho esse dinheiro todo. Ou outro exemplo. Às vezes aqui em casa, a gente empresta o cartão de crédito porque o limite do outro não está dando mais, então a gente empresta o cartão de crédito e aí depois a pessoa nos dá o dinheiro aqui, faz um Pix, então parece que a gente está girando mais dinheiro do que tinha aqui recebido, né? Então,
Pô, essas pessoas não vão pagar imposto de renda. Por vários motivos. Primeiro, qual é o primeiro motivo? Porque se você tem o governo tendo todas as informações, tendo acesso a todas as informações, ele consegue ver que foi isso que aconteceu. E você não vai cair na malha fina, o que antes ele podia falar, caraca, mas vem cá, como é que esse cara está conseguindo fazer esse pagamento aqui do cartão de crédito? Eu não vi de onde esse dinheiro veio. Ele consegue cruzar essas informações e aí ele consegue ser mais efetivo. O segundo, e põe isso na cabeça, esse pedacinho que eu vou falar agora é muito prático e assim, vocês não tenham dúvida em relação a isso. Pô, custa dinheiro cobrar imposto. Cobrar imposto não é de graça. Vou falar uma coisa importante, tá? As falas do Edu, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, eu tenho que passar ele na FD. O Edu, cara, é um cara muito importante para o nosso campo político. Porque ele é um economista que trabalhou no Pactual, que é o banco do Paulo Guedes. É um cara do mercado financeiro. E o Edu está explicando de maneira prática, esse negócio do tipo, o governo pode criar o imposto que quiser e ferrar a população. Isso não é verdade factual. E o Edu sabe que a direita e a extrema-direita ganham em cima desse tipo de estigmatização. Gente, não deixa a Folha Democrata aqui à toa. Nós estamos desmonetizados, o canal está sendo perseguido. Manda um Pix pra gente, a gente tem uma meta de R$200. Quem puder mandar 20, já ganha livro aqui. E vamos continuar vendo o vídeo do Edu. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter gente na Receita trabalhando. Tem hora de análise de gente na Receita. Tem ali o cara tem que te receber para você ir lá e explicar o negócio todo que você fez. Tem que mudar o negócio da Receita. Tem que emitir a cobrança. Aí tem que receber pelo banco. Custa um dinheiro e não é pouco. Você acha que o governo vai gastar dinheiro para cobrar o imposto de R$70, de R$80, de R$100? Ele nunca fez isso e ele não vai fazer isso. Nem estrutura ele tem para fazer isso, nem gente ele tem para fazer isso, para pegar 150 milhões de pessoas e ficar vendo se, mas esse dinheiro aqui que o cara recebeu, que ele comprou o sofá, vendeu o sofá para o cunhado, pegou esse negócio, fez a obra, emprestou o cartão. Essas pessoas vão continuar exatamente do jeito que estão hoje. Aí tem gente que vai levando o negócio para cima e fala assim, mas vem cá, eu tenho uma lojinha aqui, eu sempre recebi negócios com Pix e hoje eu já estou ganhando R$50 mil por mês e ainda não paga imposto. Pô, agora eu vou ter que pagar. Aí talvez você tenha que pagar mesmo. Porque aí, meu irmão, é o seguinte, se tu está ganhando R$50 mil por mês, você está ganhando R$30 mil por mês, e esse dinheiro é uma receita que você está recebendo do que você está fazendo, você tem que pagar, porque o cara que é assalariado, o cara está pagando imposto, porque a regra é essa, que você tem que pagar. Mas ele tinha que fiscalizar o cara lá de cima. É outro problema, e tem que fiscalizar sim. Ele tem que fiscalizar o cara que ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Eduardo, mas é verdade que agora ele vai ter mais controle sobre isso? É verdade. E ele tem que ter mais controle sobre isso. Todo mundo quer que o Brasil vire um país desenvolvido, mas quer que a gente leve as coisas nas coxas? Entendeu? Tenho a certeza que o governo, nem por causa do custo que é cobrar esse imposto, nem por causa da estrutura que tem que ter para pagar esse imposto, o governo não vai atrás ali do varejão, entendeu? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ver o seguinte, olha só, tem um monte de gente recebendo aqui Pix. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quem já parou em posto de gasolina? E aí tem no posto de gasolina o seguinte... Valor da gasolina, R$7. No Pix, 5. Quem já viu isso, gente? Todo mundo já viu. Mas por quê? Porque o cara, hoje em dia, ele consegue no Pix como se estivesse recebendo dinheiro vivo. O negócio não é monitorado. E para que servem uma quantidade gigante de postos de gasolina no Brasil? Eu sempre falei isso aqui. O pessoal fala, você é louco de falar isso. Mas temos que falar...
para lavar dinheiro. Opa! Lavar dinheiro de quê? De tudo, inclusive do crime. Por que você pega milícia, jogo do bicho, banco mesmo de Faria Lima, que tem um monte de dinheiro em paraíso fiscal? Por que eles abrem um monte de postos de gasolina? Para poder, algumas dessas pessoas, para poder lavar dinheiro. Para poder lavar dinheiro. Então, gente, o que o governo está fazendo, em primeiro lugar, não é cobrar imposto, porque a Constituição não deixa. Em segundo lugar, é para monitorar? É. Como tudo que a Receita faz, é monitorar. A função da Receita Federal é fazer o monitoramento do que acontece de fluxos financeiros no país. Se não existe a Receita Federal, a gente não saberia do escândalo das joias do Bolsonaro. Foi a Receita Federal que achou as joias na mão de um ministro do Bolsonaro. É para ele cobrar o imposto de renda automaticamente? Não. Não é para cobrar o imposto de renda automaticamente. É para ele poder saber se com quem você está fazendo negócio, não sei o quê. Não, ele vai saber os seus saldos. O total que você mandou de dinheiro para fora e o total de dinheiro que você recebeu. Se ao longo de um longo período você tiver uma movimentação muito grande, essa movimentação muito grande tiver inconsistente com o que você tem de patrimônio, ele vai te chamar para perguntar, essa é a função dele. Agora, tu tá naquela tua vida de reme-reme, entendeu? Todo dia, pegando condução, ônibus para ir para o trabalho, e, compra saco de cimento, vai lá, e corta cabelo, e faz isso, e faz aquilo, não sei o quê. Tu tá todo dia, ali no cartão de crédito, rolando, cheque especial, não consegue comprar o carro que você sempre quis, não consegue mudar de casa própria, ainda vai vir agora a Receita e me cobrar imposto. Não vai. Não vai. Agora, não adianta repetir isso 1000 vezes para quem quer acreditar que vai. Agora, quem quer acreditar que vai gastar um ano da sua vida estressado à toa. E vai ainda perder dinheiro. Por quê? Porque vai deixar de fazer. Tem muita gente que está caindo nas fake news do Flávio Bolsonaro e está deixando de fazer suas operações do dia a dia, que é vender o chiclete, vender bala. O Flávio Bolsonaro é tão doente da cabeça, é tão doente, que ele começa o vídeo dizendo que o cara do Farol, que pede negócio de Pix, vai ter que pagar imposto. O cara desse é doente, entendeu? Porque veja bem se alguém em sã consciência acha que a Receita Federal, agora o objetivo dela vai ser cobrar imposto do cara que está vendendo no farol, no sinal de trânsito ali, o negócio. E ele começa, né, assim. Quem começa assim, você já sabe o que vai vir no final. Gente, essa é a notícia mais importante do dia. E tá um clima de derrota na esquerda. Até bizarro que algumas pessoas comemoraram o recuo de ontem. Eu achei engraçado gente da esquerda radical comemorando o recuo de ontem. Eu achei engraçado a galera da esquerda radical comemorando o recuo de ontem. Achei engraçado. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Agora eu vou complexificar um pouco o que o Edu falou. O Nicolas Ferreira não ganhou por causa da fake news do Pix. O Nicolas Ferreira, inclusive, no vídeo dele, diz claramente: o Pix não será taxado. Aonde ele ganhou? Aonde o Nicolas Ferreira ganhou? O Nicolas Ferreira ganhou em surfar uma onda de desinformação. O Nicolas Ferreira surfou uma onda da sensação que as fake news promovem. A sensação que as fake news promovem. Enquanto a esquerda não entender, e vocês têm que entender, que a fake news não é uma mentira. A fake news é um processo de desinformação para minar o governo. Não é para minar o Haddad, não é para minar o Lula, é para minar o Brasil. O Brasil.
E se o Nicolas vence essa disputa, todos nós vamos perder. Não era para ter recuado. Era uma mentira do lado deles e era para a gente ter tancado, mesmo se a gente fosse para o Congresso para perder a votação. Porque um bando de esquerdista olhou as visualizações falsas que o Nicolas teve no Instagram, que ele pagou para ter. Não é normal uma pessoa ter 100 milhões de visualizações no Instagram. Ele pagou esse alcance. Acordem! O Mark Zuckerberg anunciou que está com o governo Trump. As redes sociais estão setadas para atacar democracias, para atacar a esquerda. O processo não é verdade e mentira, é ataque político. Essa cambada de bandidos, inclusive, estão infiltrando pessoas nos chats de esquerda. Nos chats de esquerda. Então, antes de ficar, acertou no recuo, a gente vai perder tudo. Acorda! É uma guerra aberta. É exatamente o que o Nicolas está fazendo. É exatamente o que Flávio Bolsonaro está fazendo. Acordem! Acordem, a fake news é um processo. É uma arma política. E ele não falou em taxação de PIX. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Não é dando mérito ao Nicolas, é entendendo a tática. Então, acordem. E pareceu Monark? Dane-se. Mas é para acordar mesmo e não é uma teoria da conspiração. Não é a ditadura do judiciário. É uma máquina de batalha da extrema-direita. É uma máquina de batalha da extrema-direita lidando com as sensações da população. Eu vi gente que está detonando o Haddad e o governo dizendo que o recuo foi bom. Dizendo que o recuo foi ótimo. Não, o recuo não foi bom. Não, o recuo não foi ótimo. Não, isso não é comunicação. Isso não é comunicação. Eu não vou citar os nomes da esquerda radical que falaram essa besteira, essa bosta do tamanho de um quarteirão. Eu não vou falar. Pesquisem no Twitter, que vocês vão achar. Mas é inacreditável. É inacreditável que as pessoas acham que estão manjando de comunicação, dizendo que o Lula tem que recuar. De uma coisa que não é verdade. Não é verdade. É uma guerra política e não é mentira só, é um processo, é desinformar. Desinformar. É entender que quando você é de esquerda e você é compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro, como alguns da esquerda radical já foram, é uma derrota. É uma derrota para o nosso campo. Você não pode ser compartilhado pela extrema-direita, você está em colisão contra eles. Significa que tem que passar um pano para o governo? Não. 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 Só que você precisa entender o que eles estão fazendo. Você precisa entender que há uma tática, que há uma ofensiva. Eles nunca pegaram algum post meu para compartilhar. Por quê? Por quê? Por que eu sou banido pelo Eduardo, sou bloqueado pelo Eduardo Bolsonaro? Por que eu sou bloqueado pelo Carlos Bolsonaro? Porque eu sou um bosta? Acho que não, né? Acho que não. Né? Estão atacando a economia popular, estão defendendo sonegadores,
Nós permitimos que Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro defendessem sonegadores. Sonegadores de impostos. E se a gente não discutir seriamente quais táticas nós vamos fazer, a gente vai perder de novo. E eu não estou falando do governo Lula, eu estou falando da gente. Ou vocês entendem o que está acontecendo nas redes sociais, que não é um mundo virtual, é um mundo real. É um mundo real. Vocês precisam entender o que cada uma das pessoas está fazendo ali. Vocês precisam entender o que está sendo acreditado e não entender porque tem 100 milhões de views. Ah, tem 100 milhões de views, ele está certo. Ele não está certo. Eu nunca me preocupei com visualização. Eu nunca me preocupei com visualização. Então é o que o José está falando aqui. O recuo foi ruim mesmo. A mentira ficou como sendo a verdade e a verdade como mentira. A gente inverteu. A gente inverteu as vórtices. Foi uma ação muito ruim do Sidônio agora no começo da Secom. Foi muito ruim. Foi muito ruim. É inacreditavelmente ruim. Não estou falando que isso ele merece ser trocado por isso. Não é essa a questão. Vocês precisam entender o que aconteceu. Entender as jogadas. Entender quando eu falo aqui que o MBL está se reaproximando do bolsonarismo, é porque eu falei com pessoas que estavam no MBL. Quando eu sei de notícias do campo bolsonarista, é porque eu conversei com o Vinícius Segala e o Vinícius Segala está nos grupos bolsonaristas. Tem um monte de gente que está pesquisando o que está acontecendo. Olhem o que está rolando antes de cair na fake do Nicolas, que não é a fake news do Pix, não é a taxação do Pix. Eles criaram uma onda. E o Nicolas fez a mensagem mais bem acabada, que é a taxação do IR. Que é a taxação do IR. Mais do que o governo bater a cabeça, nós batemos a cabeça. Eu vi gente da esquerda radical dizendo que era para recuar. Não era para recuar. Não era para recuar, porque tá viciado em atacar o Haddad. Não era para recuar. Vocês erraram na crítica. Foram tão governistas quanto o próprio governo. Não era para recuar. Foi um erro. Foi um erro. E a esquerda não tem preguiça de engajar as redes sociais progressistas. Não é isso. A esquerda tem preguiça de entender as redes sociais. Rede social não tem a mesma coisa. Não tem que começar a mentir, Eva. Aí você viajou. Não é isso. Não é isso. Vocês precisam entender como é que funciona a rede social. Vocês precisam entender como funciona a rede social. Não é mentir. Tem um monte de gente na esquerda que cai nesse conto aí do Vigário. Ah, vamos fazer que nem eles. A gente faz as fake news do bem. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Ou a gente entende a dinâmica. A Xanda falou uma coisa importante aqui. O Boulos cometeu muitos erros na eleição do ano passado, tá? Quem entendeu o que aconteceu foi o Boulos. O Boulos já foi lá e acionou o Nicolas. É isso que tem que ser feito. Sejam mais cirúrgicos. Tá todo mundo batendo cabeça e achando que é professor de comunicação. Tá todo mundo achando que sabe das coisas. Sabe porra nenhuma. Sabe porra nenhuma. Não sabe a diferenciar entre alcance orgânico e alcance pago. E o alcance pago, ele tem esse poder de influir na opinião das pessoas. Porque é o seguinte, ele pagou o algoritmo. O Janones é outro que é ruim, Xanda. Ele pagou o algoritmo para aparecer no topo das pesquisas. Por isso as pessoas estão acreditando. Por isso as pessoas estão acreditando. Por isso as pessoas estão acreditando. Vamos ser
mais espertos. O Janones foi um cara que apareceu nas eleições de 2022 imitando as fakes dos bolsonaristas. Sabe no que deu? Em nada. Em nada. Em nada. Janones apareceu, eu sou o guru das redes sociais. Não é isso que funciona. Não é isso que funciona. E não é simplesmente achar que a verdade vai superar. É entender a tática. É, inclusive, se a gente vai perder no Congresso com uma regularização do Pix, vai para o Congresso e perde. Mas pensa outras ações. Mas pensa em outras ações. Não adianta pensar em bombar a rede social, gente. A audiência nas redes sociais não importa. Sabe o que importa? Pautar a discussão. Sabe o que importa? Entender a dinâmica. Eu faço isso aqui nesse programa. O nosso canal está desmonetizado e precisando de contribuições em Pix de vocês. Eu parei de fazer live? Eu não parei de fazer live. A plataforma me sabota muitas vezes. Eu consigo fechar metas aqui. Por que eu consigo fechar metas? Porque eu penso taticamente as redes sociais. Porque eu penso taticamente o funcionamento da internet. Eu busco entender a ferramenta que eu estou usando. Se vocês não entenderem as ferramentas que vocês estão usando na internet, a gente vai perder. Se vocês não entenderem que a gente não tem que imitar a extrema-direita, mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo, a gente vai perder. Se a gente não estudar, porque é o seguinte, gente, vamos lá. Essa questão de infiltrar gente da extrema-direita no nosso campo, eu tenho uma repórter no meu site. Ela fez uma matéria sobre isso. O pessoal do Trump fez isso na eleição agora contra a Kamala. A Kamala Harris que teve muito voto, mas ela perdeu porque o Trump tinha uma boa estratégia de rede social. A gente tem que saber que ir para a guerra é entender o campo de batalha. A gente não está entendendo o campo de batalha. O campo de batalha das redes sociais, a gente acha que a gente entende. A gente dá de mão beijada que a extrema-direita sabe fazer isso. A extrema-direita não sabe fazer tudo. Mas eles sabem usar muito bem as ferramentas que eles têm. Essa derrota que a gente está tendo agora, a gente precisa dizer com todas as letras, foi uma derrota. Não tem que inventar. Vai surgir texto de esquerda dizendo que a gente pode ter tido uma vitória nessa questão. Nós não tivemos vitória nenhuma. Nenhuma. Não vamos ceder ao que é fácil. Vamos entender qual é a dinâmica disso. O que está faltando para o governo, na minha opinião? Tem muita coisa boa para anunciar. Já que recuou, muda a pauta e vamos atrás de pautas que garantam a popularidade do presidente Lula. Do presidente Lula. Nicolas pagou por aquela postagem. Nicolas pagou por aquele engajamento. E é por isso que eu tô falando para vocês acordarem. O pessoal brincou aí com o negócio do Monark, tava parecendo mesmo Monark, mas é isso. Acorda. Acorda. A gente não tá vitalizando a verdade, a gente tá se lamentando porque a extrema-direita venceu uma batalha. A gente precisa entender que a guerra só vai ser vencida quando a gente souber a dinâmica das coisas. Se eles vencerem, a derrota não vai ser da esquerda. Se o Nicolas Ferreira triunfar, a derrota será do país. Se esse cara virar presidente da República, é a nossa ruína. É ruína. As pessoas continuam pegando bilhões. O Zião lembrou aqui do caso do Silvio Santos. Silvio Santos é um bilionário, era um bilionário dono de televisão, e ele seguiu até a morte, completamente garantido na sua fortuna no SBT. A gente precisa entender que a briga com a extrema-direita, a briga pelo sucesso do governo Lula, não é ficar
indo para saídas fáceis da comunicação. O problema de comunicação não era do Paulo Pimenta. O problema de comunicação não é do governo Lula, é do nosso campo como um todo. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.